Fala galera, beleza? Meu nome é Rodrigo Melli, esse é o canal História Mal Contada. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o primeiro reinado. Então sem muita enrolação, bora pro vídeo. Para a gente entrar no contexto melhor da coisa, é bom saber que lá em 1823 foi moldada a primeira Constituição, sendo que ela não foi para frente, que era a Constituição da Mandioca. Ela era muito liberal e também ela assegurava os direitos políticos àqueles que tinham uma renda equivalente até 150 alqueires de farinha de mandioca. Por isso o nome da Constituição. Ela era uma constituição que não dava tantos poderes a Dom Pedro I. No caso, ela limitava seus poderes, descentralizava o poder e dava mais autonomia para as províncias. Sendo que Dom Pedro, ele não gosta nada disso, ele fica revoltado. Então, ele dissolve a Assembleia que estava construindo a Constituição da Mandioca. É um tabacudo mesmo, esse cara aí, sei não, hein? Depois da independência e das tretas envolvendo o texto da Constituição, o texto foi elaborado pelo Conselho do Estado e foi ortogado, ou seja, ele foi imposto sem o voto democrático em março de 1824. Tratava-se então de uma constituição com inspirações liberais. Ela era baseada na divisão dos poderes executivo, legislativo e judiciário e contava com um quarto poder, que era o poder moderador, de uso exclusivo do imperador, Dom Pedro no caso. Ele podia nomear senadores pessoalmente, dissolver a Câmara dos Deputados e até suspender juízes. Ela era quase uma constituição absolutista. O regime adotado era monárquico, constitucional e hereditário, e foi instituído o padroado, que era ali um sistema de unidade entre Estado e Igreja. E também as províncias não tinham autonomia alguma e o voto era censitário e aberto. O que quer dizer aberto e censitário? Aberto é porque o voto não era secreto e censitário porque só podia votar quem tinha mais de 25 anos, ser homem e ainda ter uma renda anual maior ou equivalente a 100 mil réis. Mano, era difícil votar nessa época, por isso que deu merda. Além do choque com a elite latifundiária, expresso na elaboração da Constituição, vários outros fatores contribuíram para a queda de popularidade do nosso Pedrinho no decorrer do seu governo. E o cara foi por água abaixo ali, meu parceiro. Durante o primeiro reinado, nenhum dos nossos principais produtos de exportação do país estava em um bom momento. Açúcar, fumo, algodão, nada disso estava indo legal. Isso resultava numa baixa de importação e falta de recursos para saldar as dívidas externas que os tabacudos fizeram quando pediram a independência do Brasil para Portugal. Você não está entendendo? Link aqui, ó, o cardzinho para você. Confederação do Equador. Em 1824, a insatisfação do povo com a situação da economia e com a outorga da Constituição resultou numa revolta no Recife. O movimento assumiu o controle da cidade e proclamou a República. O objetivo era unir as províncias do Nordeste e separar-se do Império, criando a Confederação do Equador. A revolta foi severamente reprimida pelas tropas imperiais e vários de seus líderes executados, entre eles Frei Caneca. Guerra da Cisplatina. Em 1825, os uruguaios proclamaram a independência, rebelando-se contra a dominação brasileira imposta por Dom João VI, que anexara a região sob o nome da província de Cisplatina. Contra a vontade das elites brasileiras, Dom Pedro I enviou tropas e a guerra se estendeu até 1828. Sob a mediação inglesa, foi feito um acordo no qual a província se tornava um estado soberano, o Uruguai. Só dando um contexto a mais de Dom Pedro enviar as tropas, porque a região na margem oriental do Rio da Prata era importante para os brasileiros adentrarem as províncias do interior do Império, como Mato Grosso, por exemplo, porque o Rio da Prata tem uns afluentes que é o Rio Paraguai, que faz fronteira entre Paraguai e Mato Grosso. Então, para adentrar na província do Mato Grosso, com mantimentos, tropas, seja lá o que for, eles precisavam de uma passagem segura. Então, a desembocadura do Rio da Prata era muito importante.
O envolvimento de Dom Pedro I na tentativa de assegurar o trono português para sua filha Maria da Glória foi encarado por seus opositores como um sinal de que ele no futuro pretendia reunificar os reinos de Portugal e Brasil. Quando provas dessa intervenção vieram a público, a insatisfação popular deu origem às revoltas. Vale dizer que em 1826, quando Dom João VI morre, Dom Pedro é convidado por Portugal para ser rei. Mas ele não quer sair do Brasil, ele ama esse Brasilzão. Mentira, ele ama as amantes dele, isso aqui é verdade. Então, ele manda sua filha Maria da Glória, ainda criança, que estava comprometida por contrato com seu irmão Miguel. Meu Deus, isso é incesto, cara. E ele era uma criança! Em 1828, Dom Miguel ele não aceita ficar como regente. Ele já estava de saco cheio. Ele queria assumir logo, já que a Maria ela demoraria um pouquinho para crescer e virar rainha. Então ele dá um golpe e assume o poder. Em 1831, quando Dom Pedro retornava ao Rio de Janeiro de uma viagem a Minas Gerais, ele encontrou uns portugueses que o defendiam. E aí, Pedrinho, na moral, nós fecha 10 a 10 contigo, tá ligado? Mas sendo que eles encontraram também os brasileiros. Tá maluco, monarquia é o caraca, tá ligado, parceiro? Nós vai dar cascudo nesses pela-saco. E começou ali uma briga, pá, vem tranquilo. E essa série de eventos foi batizada de Noite das Garrafadas. Tu imagina por quê, né? Diante de ameaças de novas revoltas, Dom Pedro ele abdica do trono brasileiro no dia 7 de abril em nome de seu filho, Pedro, que até então tinha 5 anos de idade. Ele volta para a Europa e lá ele é coroado rei de Portugal e nomeado Dom Pedro IV. E o herdeiro que ficou aqui no Brasil, ele então só poderia governar depois da maioridade, e até lá o país seria administrado pelas regências. Vale dizer que aqui no Brasil, Dom Pedro I ele governava de forma autoritária e era visto como símbolo dos resquícios absolutistas. Ele, quando retorna a Portugal para tentar tomar o trono de seu irmão Dom Miguel, ele acaba com o absolutismo de seu irmão e passa a ser visto como um cara liberal. Que doideira! Depois de expulsar Dom Miguel do trono, ele se torna rei e é coroado em Portugal como um rei liberal. Ele se aliou aos liberais que ele tanto reclamava. Isso aí que é meio estranho, tá ligado? Porque lembra daqueles liberais que mandavam as cartas para ele no Brasil falando: você precisa retornar a Portugal, e que ele ficou furiosaço e declarou a independência do Brasil por causa dessas cartas, por causa desses caras. Quando ele retorna a Portugal, ele se alia a eles para combater o irmão, tá ligado? Então ele é meio que contraditório. Dom Pedro, ele era um pouco contraditório sim, mas ele tinha sede de poder, e a única forma dele continuar um monarca era essa. É igual aquele ditado: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E no caso de Dom Pedro deu certo, porque ele foi monarca no Brasil e depois em Portugal. Pena que ele morreu cedo, se eu não me engano ele assumiu em 31 e morreu em 34. Ora pois, Dom Pedro mandou avisar que se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreve no canal, ative o sininho para as notificações e não esqueça de checar os links na descrição. Eu vou ficando por aqui, até a próxima!